Então, galerinha do mal, basicamente hoje vamos trabalhar alguns conceitos históricos ligados à noção de historiografia. Como assim? Espécie aqui da abordagem histórica que vai ser dada a fatos históricos. Nós começamos a perceber, por exemplo, a partir de hoje, uma visão marxista da história, abordando uma divisão ligada a modo de produção, a forma em que grupos humanos vão ter para desenvolver e produzir riqueza. Eu tenho então a divisão em 3 partes. Esse primeiro ponto vai ser conhecido como comunismo primitivo ou modo de produção comunal, que vai acabar sendo observado na pré-história, dividido em 2 períodos básicos. O paleolítico, que vai ter basicamente uma lógica da economia coletora. Você vai ter uma economia ligada à coleta e à caça. Você vai ter uma obtenção então de riqueza e alimento através de um mecanismo não tão viável. Lembrando, como a gente já comentou em aula muitas vezes, a ideia de que a carne ela é a comida que corre. Logo, você não vai ter uma grande oferta de proteína, nem tanta energia vai ser consumida. Eu tenho, por exemplo, um nomadismo que vai ser a ferramenta essencial para essa coleta de alimentos. Se eu vou esgotar o recurso de um local, de um espaço, e esse recurso ele realmente chega ao fim, eu preciso fazer o quê? Encontrar um novo espaço para explorar esse recurso. De forma que eu tenho um estilo nômade das populações humanas. A ideia, por exemplo, de um matriarcalismo que vai ser extremamente importante para esses grupos, de forma que a mulher ela vai ter uma grande relevância no meio social. Lembrando que isso acontece em grande parte porque o bebê humano ele vai demandar muitos recursos. Vamos pegar um exemplo prático. Quanto tempo um filhote de gato ou de cachorro ele consegue ter uma independência em relação à sua mãe, à sua progenitora? Isso vai ser muito discrepante em relação ao ser humano, que precisa de muito mais cuidado e carinho. Tem caboclo que passa até os 40 anos na casa de mamãe. Percebam que eu vou ter uma ideia aqui de uma ligação muito maior à família. A parte neolítica vai estar ligada basicamente a uma economia produtora. Você começa a ver agora o desenvolvimento de uma economia ligada à produção de alimentos. A agricultura, a revolução neolítica ou agrícola vai permitir que o ser humano agora comece a produzir alimentos. Isso é vital porque vai propiciar para o homem um sedentarismo. Eu não tenho mais necessidade de estar o tempo todo para lá, para cá, migrando, procurando comida. Eu posso produzir alimentos. Só que entendam uma coisa, se eu começo a produzir alimentos, eu vou produzir alimentos através da agricultura. Uma agricultura irrigada em torno de rios. E isso leva à noção de que eu vou produzir artigos que vão vir basicamente uma vez por ano. Trigo, cevada, que vão ser grãos produzidos nesse momento, especialmente no excedente fértil, vão levar então a um excedente de produção. Tendo um excedente, eu preciso tomar conta dessa sobra ou tomar conta desse meu salário que vem todo de uma vez. Então eu preciso o quê? Ter uma ideia aqui de um grupo especializado para proteger a produção. Começamos a perceber uma especialização do trabalho. Militares, grupos ligados à questão da própria urbanização. Eu vou ter pedreiros, oleiros, profissões que vão se desenvolver a partir do momento que eu começo a ver a criação de uma ociosidade de grupos humanos. Nem todo mundo vai estar limitado a conseguir comida. Então, eu tenho que proteger a minha posse, eu tenho que proteger a minha produção. Um conceito bem básico. Quem não dá assistência, perde a preferência. Abre a concorrência catraca-gira. É que nem barro macaxeira, velho. É creque. Eu tenho uma noção aqui de que é preciso proteger a minha produção. Isso cria uma noção de propriedade privada e até mesmo classes sociais. Esse excedente vai abrir possibilidade, por exemplo, mais à frente a gente vai ter a noção de um comércio. Lembrando que esse modelo vai estar ligado, por exemplo, o desembocar de outros 2 modos de produção mais à frente. Por exemplo, na porção oriental, o modo de produção asiático, que vai acabar se desenvolvendo segundo uma lógica aí de rios de grande vazão. O Egito, a Mesopotâmia, o Vale do Rio Indo, até mesmo a China com o Yangtze, o Rio Amarelo. Eu percebo que nessas regiões vários rios permitem a sobrevivência. Na porção ocidental eu vou ter um modo de produção ligado à escravidão. Então, voltando primeiro para esse lado aqui do modo de produção asiático, eu tenho expoentes importantes como o faraó ou até mesmo o patesi, figuras ligadas ao Egito e à Mesopotâmia. Eu tenho, rapaziada, nesse momento, a noção de que uma servidão coletiva. Imagina só, você vai trabalhar não porque você é obrigado. Você não trabalha porque você recebe literalmente um pagamento ou uma lógica assalariada. Você trabalha porque essa é a sua função na Terra. É a função que Deus lhe deu. Você acha que o maluco vai trabalhar triste, chateado? Logicamente que não. Você está fazendo o quê? A sua função na Terra. Nesse momento eu vou ter uma lógica de trabalho ligada a uma servidão coletiva. Ah, Manolo, quer dizer que não tem escravidão no modo de produção asiático? Lógico que não. Vai acontecer escravidão? Claro, o Egito é um exemplo claro disso. Mas vocês lembram que os hebreus vão ter um pequeno probleminha no Egito. Mas a noção é lembrar que a escravidão no modo de produção asiático é uma exceção à regra.
Já no modo de produção clássico, eu vou ter mais ou menos a noção de quê? A ideia de grupos clânicos que vão acabar se desenvolvendo. Como assim? Famílias que vão começar a migrar para regiões que não vão ter uma possibilidade de agricultura ou de vida tão fácil. Vamos pegar o caso da Hélade. A região da Hélade, onde a Grécia vai se desenvolver, esses helenos, povos que vão migrar, como jônios, eólios, dórios e os próprios aqueus, vão ocupar, num processo aí de constantes migrações, um território muito acidentado. Mais de 2/3 do território grego é composto por montanhas. Eu não tenho aí a ideia de uma agricultura muito desenvolvida. Logo, eu vou ter então uma lógica familiar, uma espécie de comunidade que vai produzir na terra e dividir toda a renda. Eu tenho, rapaziada, por exemplo, nesse momento, um conflito que se desenvolve. Pensa comigo, a partir do momento que eu começo a ter agora mais pessoas ocupando um espaço limitado, isso vai criar um problema. Eu tenho que me preocupar em quê? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Eu tenho que ter uma preocupação muito grande no que eu e a minha família vamos poder consumir, de forma que eu começo a criar uma separação entre os proprietários e não proprietários. Você que não tem terra vai ter que fazer o quê? Trabalhar na terra de quem tem. Isso cria uma separação e a noção, por exemplo, de classes sociais, que é uma questão importante no modo de produção clássico, que vai desenvolver, por exemplo, uma mobilidade social, coisa que não é tão fácil e tão clara no modo de produção asiático, onde eu vou ter uma estratificação. A sociedade ela é basicamente estratificada. Se você nasce num extrato, você vai muito provavelmente morrer nesse extrato. Percebam que nós vamos ter, então, na antiguidade, 2 modelos aí que vão acabar se desenvolvendo de formas específicas e que vão se mesclar durante o tempo. Tanto o modo de produção clássico vai influenciar o modo de produção asiático a partir das invasões do próprio povo macedônio dentro do Egito, de forma que eu vou ter também uma influência do modo de produção clássico em regiões que vão ter modo de produção asiático. Percebam que o mundo antigo como um todo ele vai ser muito mais complexo do que a gente ter uma ideia. Para você que gostou do vídeo, se inscreve no canal, beleza? Dá um joinha aí, não esquece de compartilhar com a galera. E coisa importante, se tiver alguma dúvida ou pergunta, coloca aqui embaixo nos comentários que a gente vai estar respondendo essa pergunta de vocês aí. Então, rapaziada, vamos dar essa força e vamos dominar o mundo. Importante, hashtag sou fera cara de pau. Valeu, galerinha. Falou!